Olá mais uma vez. Vamos entrar agora no terceiro caderno que fala sobre o Espiritismo e na relação que tem com as outras doutrinas espiritualistas, sem antes deixar de fazer um pequeno resumo do que são os princípios fundamentais da doutrina espírita, que iremos depois debater ao longo de uma série de cadernos sobre especificamente cada um dos temas. Então vamos ver os princípios fundamentais da doutrina, vamos ver qual é o caráter da revelação espírita, falar de Jesus, de Moisés e do Espiritismo, e vamos ver a relação que existe entre o Espiritismo e as outras doutrinas espiritualistas, entre as quais a Rosa Cruz, a Teosofia, a Cabala e a Umbanda. Não são doutrinas com muita expressividade em Portugal ainda, existem alguns adeptos, é verdade, mas têm alguns pontos em comuns com o Espiritismo e então achamos por bem abordá-las neste caderno. Vamos ver ainda a relação do Espiritismo com as religiões, ver qual é o desenvolvimento das religiões, que passam pela fase da magia, pela fase religiosa e ainda pela fase da religião espiritual, e depois vamos colocar a seguinte questão, que se é o Espiritismo uma religião. Olá companheiros, bem-vindos ao nosso terceiro caderno do curso básico de Espiritismo. Vamos já fazer agora uma abordagem mais concreta aos princípios da doutrina espírita, entrando em matéria espírita, por assim dizer, com mais afinco. E então o terceiro caderno trata da relação que existe entre o Espiritismo e com as outras doutrinas espiritualistas. E então vamos ver os princípios fundamentais da doutrina espírita, vamos ver de uma forma sintética, vamos fazer um resumo dos seus princípios fundamentais ou das suas bases filosóficas, mas em resumo, porque depois, com o decorrer do curso, e ainda falta muita coisa, vamos esmiuçar cada um destes pontos com mais rigor. Temos então depois também qual é o caráter da revelação espírita. Vamos comparar então o Espiritismo com as outras doutrinas espiritualistas e em particular com a Rosa Cruz, a Teosofia, a Cabala e a Umbanda. Vamos ainda falar e estabelecer mais uma vez, depois de termos dado já um pequeno toque no caderno anterior, da relação do Espiritismo com as religiões. E então vamos voltar a falar com algum pormenor mais sobre a fase da magia, a fase religiosa e a questão do Espiritismo, concretamente por assim dizer. E depois questionarmos, o Espiritismo é uma religião? E portanto, o caderno irá encerrar sobre essa temática. Então, quais são os princípios fundamentais da doutrina espírita? Ou seja, o que é que define o Espiritismo, de que é que trata esta doutrina? E então, resumidamente, mais uma vez, sem entrarmos em grandes pormenores, vamos deixar isso para cadernos mais à frente, vamos montar este corpo doutrinário, esta peça de que falamos. E então, o primeiro princípio, como já tínhamos referido também no segundo caderno, fala-nos de Deus e vai-nos vamos falar sobre os conceitos de Deus, comparando com os seus, ou definindo pelas suas características. Deus, o Deus eterno, o Deus imaterial, o Deus único, o Deus omnipotente, o Deus justo, o Deus bom e, finalmente, o Deus criador do universo. Os seres materiais constituem um mundo visível, é aquilo que nós somos, os encarnados. Nós somos os espíritos encarnados. Os espíritos encarnados, não os espíritos vermelhos, como alguém, às vezes, quando começa a tratar com esta nossa terminologia, dizem então há espíritos vermelhos, encarnados, e depois desencarnados. O que é isso de desencarnados? Portanto, são estados, ou são formas, ou são estados, exatamente, em que o espírito se encontra ora encarnado, ou seja, dentro de um corpo físico, encarnado dentro da carne, e esses são aquilo que constitui o mundo visível, somos nós, os encarnados, que estamos a ver e a ouvir. E depois, os seres imateriais constituem um mundo invisível. Invisível àqueles que não conseguem vê-lo, ou os médios com vidência, ou então em casos de fenómenos de materialização, como também poderá ser abordado, neste caso, noutros cursos. O mundo invisível, por incrível que pareça, que é um mundo normal. É um mundo primitivo e eterno. E o visível é secundário. É engraçado, só este primeiro princípio, não sei se recordam quando nós falávamos no caderno anterior sobre aquela nossa amiga cujos pressupostos de vida assentavam sobre o mundo material.
o mundo material realmente é cópia do mundo invisível. Se o mundo material existe, existe porque existe o mundo invisível. Existe porque o mundo invisível tem a necessidade, dentro da esquemática da evolução imposta ou sugerida por Deus, que nós só conseguimos perceber um bocadinho, muito pouco mesmo, tanto o mundo invisível é o original. E é engraçado, já fazendo um pequeno parêntese só sobre isto, quando nós festejamos o reencarno ou a encarnação dos espíritos, nós festejamos a partida dos espíritos do seu mundo original. E que é mais sofrido. Só para encarnar um espírito ainda precisa de bastante tempo, só a vida intrauterina normalmente passa-se um período de 9 meses no que toca à espécie humana, enquanto que para desencarnar pode ser já no minuto seguinte. E quando nós saímos do mundo dos espíritos, do nosso mundo, deixamos lá aqueles que também são nossos amigos e nossos familiares, se calhar em maior número do que aqueles que existem neste nosso mundo. E então temos lá muita gente conhecida também porque deixamos aquilo que é a nossa origem e ficamos tristes quando voltamos para lá. É como um imigrante que está num país estrangeiro e quando retorna ao seu país vai sempre feliz, porque retorna à sua origem. Nós não fazemos isso enquanto encarnados. Entristecemos-nos quando alguém parte, supostamente para um mundo melhor, que é o seu mundo. O homem, outro dos princípios fundamentais, é constituído por 3 elementos. E então cá estão eles exemplificados de uma forma grosseira, ainda que pode ser visualmente atrativo, mas não deixa de ser grosseira. E então temos 3 corpos ou 3 elementos. Pelo menos há quem, por exemplo, fale do perispírito e o divide em mais corpos e tudo mais, mas a grosso modo isto para nós é o que nos interessa. E então falamos, por exemplo, do corpo. O corpo físico é o mais fácil de perceber, que é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós sentimos, é aqueles que nós experimentamos, até pelo empirismo, como já referimos também, é de natureza animal, é de natureza física, grosseira. E depois temos o espírito, de natureza espiritual. Não nos peçam uma definição de natureza espiritual, porque não vamos saber dá-la como deve ser. Mais à frente um bocadinho vamos ver a ótica dos espíritos sobre o que é a natureza espiritual, que é algo muito, muito objetivo, bem ao contrário de nós, que ainda não conseguimos percebê-lo muito bem por estarmos limitados à grosseria dos nossos sentidos físicos. Desculpem o pleonasmo. E depois o perispírito, de natureza, entre aspas, e vamos retirar as aspas num caderno posterior, de natureza semimaterial, meio matéria, se é que isto pode existir, mas vamos ver com o tempo de que é que estamos a falar. Então, mais uma vez, por incrível que pareça, o espírito é que é o ser real e definido. Então, nós somos espíritos e não matéria, como nós vivemos iludidos, não é? Nós vivemos iludidos que somos um corpo físico, não somos nada disto. Nós somos um espírito que, por acaso, enquanto encarnados, estamos mergulhados num corpo físico de carne que nos ilude, porque é aquilo que somos capazes de ver. Então o espírito pertence a diferentes classes, de acordo com o grau de evolução que cada um de nós tem. E uns podem ser muito ignorantes e outros podem ser muito sábios, diferentes de bons e maus, que também devemos fazer uma distinção do que é realmente ser bom e mau, ou do que é ser sábio e ignorante, que umas coisas levam às outras. Evolui sempre. Falaremos disto um bocadinho também no caderno 6, quando falarmos, por exemplo, da reencarnação, em que falamos, por exemplo, na impossibilidade do espírito reencarnar em corpos de natureza, entre aspas, inferior, excluindo a hipótese da mente em psicose, mesmo que apoiado pela questão
do castigo, no aprendizado pelo castigo, que supostamente os defensores desta teoria defendem. Então, a marcha do espírito é sempre evolutiva pela positiva. Tudo aquilo que nós adquirimos é nosso, pertence-nos. Até quando? Para sempre. Todos os conhecimentos que adquirimos em todas as fases da evolução, até nas formas rudimentares, até nas formas inferiores, nos reinos inferiores, nos reinos vegetais, nos reinos da animalidade, tudo aquilo que nós aprendemos com o instinto, todos aqueles instintos de conservação, os instintos de reprodução, tudo isso formata-nos ou nos formatou enquanto seres. E estão cá em termos de software, pertencem-nos. A marcha é sempre evolutiva, é uma marcha positiva. Quer dizer, admitir que o espírito pode avançar e retroceder, com que finalidade? Com que objetivo? O que é que nos traz de bom? Em que é que isto nos enriquece? Em nada. Então, aquilo que nós aprendemos é sempre nosso. Curioso, por exemplo, Kardec perguntar no Livro dos Espíritos: será possível a um espírito lembrar-se de todos os seus pensamentos? E dizem os espíritos: se quiseres, podes fazê-lo, até ao mais pequenino pensamento. Até ao mais pequenino pensamento. Aos mais vulgares. É uma questão de querermos. Também está bem subjacente a questão da necessidade. Ora bem, eu hoje estive aqui, caiu-me isto ao chão e tal, o que é que isso contribui para a minha felicidade, recordar-me disto, se não for importante em termos evolutivos num futuro mais longínquo? Pode não interessar muito, mas o que interessa realmente é que o espírito pode fazer isso, tem essa capacidade. É como nós armazenarmos informação num disco duro de um computador. Nós inserimos a informação, guardamos numa pastinha, atribuímos-lhe um nome e tudo mais. Ela está lá. E nós podemos trabalhar com o disco duro daquele computador eternamente, só não avariar, é claro, e não aceder àquela informação. Mas, no dia em que nós quisermos, se conhecermos o caminho, podemos aceder àquela pasta e 10 anos depois, ou 20 anos depois, ou 100 anos depois, não interessa, desde que a maquinaria continua a funcionar, aceder àquele tipo de informação. É aquilo que também que nos caracteriza. Não somos um disco duro, mas o disco duro é algo muito semelhante ao espírito. Então, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivemos, armazenamos em diferentes pastas que podem ser acedidas num futuro longínquo e nas quais podemos ver o que é que lá existe, se quisermos e se nos fizer falta. E é muito interessante isto, pensar que tudo aquilo que adquirimos em termos de conhecimento nos pertence. Passamos por muitas existências físicas como homem e por várias, pelas mesmas, em termos de número, por várias existências espirituais enquanto espírito errante. E convém já definir também o que é um espírito errante, porque quem se inicia na doutrina espírita, quando ouve isto pela primeira vez, pode pensar que um espírito errante é um espírito que comete erros. Ora bem, nós cometemos erros, é evidente, enquanto não chegarmos à perfeição havemos de os cometer sempre, ou pelo menos não havemos de fazer as coisas sempre direitinho como deve ser. Mas um espírito errante, no conceito de errante, de viajante. Então, um espírito errante, o que é? Um espírito errante é um espírito que se encontra num plano espiritual e que ainda tem necessidade de reencarnar. Há de voltar ao mundo material. Isso é um espírito viajante, que vai e vem nesta lei das sucessivas encarnações. Mais alguns princípios fundamentais do espiritismo. Os espíritos encarnados, que somos nós, habitam os diferentes globos do universo, ou seja, a defesa aqui da pluralidade dos mundos habitados, da necessidade de que, até racionalmente para nós, e como dizem muitos investigadores, até de renome internacional, não faz sentido nenhum que exista algo tão grandioso para nada. Reparem, é que nem sequer chega a ser para nos recriar em termos visuais, porque alguns destes mundos estão tão longe que nós nem sequer os conseguimos ver. Então, daí que o Espiritismo defende, e iremos ver isso mais à frente, no caderno 7, então, como é que é esta história da pluralidade dos mundos.
Falámos ainda, ou defende ainda, que os desencarnados povoam o universo ou o espaço fora do mundo material. Pode criar aqui também alguma fantasia, e se nós não tivermos o cuidado de estudar o Espiritismo de forma lógica, se nós não estudarmos o Espiritismo a começar pelas suas bases, no caso da codificação espírita, e pegando logo no Livro dos Espíritos, e às vezes aventurámo-nos em leituras ou aconselhamos leituras a amigos nossos, por exemplo, sem qualquer tipo de mérito para as obras, mas o que demonstra uma atitude inconsciente da nossa parte, aconselhamos, por exemplo, leituras de livros, de outros livros que não a codificação. Estou a lembrar-me que é muito comum, por exemplo, e de acordo até com esta imagem que nós estamos aqui a ver, que é uma imagem criada para o filme do Nosso Lar, em que pretende retratar a colónia do nosso lar. Há muitos amigos espíritas que aconselham a leitura, pegam neste livro e então, olha, comece por aqui. E quem nunca leu a codificação, quem nunca pegou no Livro dos Espíritos, quem não sabe o que são os espíritos, como vivem, o tipo de hábitos que têm, como é a vida dos espíritos depois da morte do corpo físico, pegam neste livro, e isto nós constatamos porque várias pessoas já o fizeram e realmente com o tempo depois acabam por nos dizer isto, acham aquilo uma autêntica obra fantasiosa e de ficção, e é natural, demonstra espírito crítico e uma postura inteligente até sobre o assunto, porque estarmos a ler sem sabermos o que é um espírito, sem sabermos o que é o mundo espiritual, estarmos a atribuir, olha, sabes, toma lá isto é espiritismo. Aquilo realmente provoca confusões e, no mínimo, podem achar que nós somos meios avariados da pinha e com alguma razão, não é? Porque realmente alguma coisa não anda... Se nós acreditarmos naquilo tudo, sem termos uma base filosófica sustentada por aquilo que nos foi dado no código doutrinário do Espiritismo, é realmente mais do que compreender, é mesmo acreditar. E então isto seria, por exemplo, uma atitude dogmática, se não entendêssemos isto como deve ser. O mundo, os desencarnados povoam um espaço fora do mundo material. Não tem que ser forçosamente em colónias, longe daqui. Pode ser aqui mesmo ao meu lado, não é? Porque o mundo, ao nosso lado, o mundo espiritual coabita, ao contrário, o mundo material coabita no mundo espiritual. Então são mundos, e como diz aliás, é muito usado este termo, são mundos paralelos. Está aqui mesmo ao nosso lado. Com certeza estarão aqui alguns tipos de espíritos ao nosso lado, alguns a tentar provavelmente prejudicar-nos e outros a tentar ajudar-nos. Estão aqui ao nosso lado, não os vemos porque as nossas ferramentas mediúnicas não estão afinadas para perceber isso. De qualquer forma sentimos-los variadas vezes. Visto que os espíritos existem, e na base daquilo que vimos no caderno anterior também, nos 6 pilares do espiritismo, naquela sequência lógica, Deus, imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de causa e efeito, reencarnação e a pluralidade dos mundos, cá está mais uma vez a abordagem à comunicabilidade dos espíritos, que se dá através dos fenómenos mediúnicos, que pode ser mais ou menos ostensiva e pode ser, e varia em vários tipos de género. Desde uma mediunidade de visão, neste caso particular, numa mediunidade de psicografia ou da escrita, em que os espíritos usam a ferramenta mediúnica, o médium, e utilizam a sua mão, como nós utilizamos um telemóvel para comunicar, por exemplo, à distância, ou a internet, para entrar em comunicabilidade connosco, sem que o médium seja propriamente o centro da questão. Qual é o centro da questão? É a ideia, é aquilo que os espíritos nos querem dizer. O médium é apenas um apêndice, e perdoem-me se isto não soa assim muito bem, mas é mesmo assim, o médium é uma necessidade e não o ponto principal da comunicabilidade. Um erro crasso é ver-se muitas vezes esta importância que se atribuem aos médiums só porque é médium, e muitas vezes o médium tem que ser o dirigente e então uma associação quase que não pode viver sem médiums. Isso é mentira. Uma associação espírita pode viver e pode subsistir sem qualquer tipo de atividade mediúnica ostensiva. Atividade mediúnica haverá sempre, até nós próprios enquanto seres normais e vulgares, que não têm uma mediunidade ostensiva, só pelo simples facto de nos comunicarmos com o nosso espírito protetor ou deste nos intuir, já demonstramos ter
E ainda bem, porque a mediunidade pertence de toda a humanidade, de todos os seres humanos, uma faculdade orgânica inerente a todos os seres humanos. Só por isso é que é possível aos nossos espíritos protetores, aos nossos espíritos guardiães, ou anjos guardiães, como quisermos chamar, comunicarem-se connosco e intuírem-nos as suas boas ideias. Nós vamos dando assim, metendo aqui umas colheradas sobre a mediunidade, porque ela realmente não está prevista com substância dentro deste curso. Mas sabemos que é um assunto que gera muita curiosidade e que motiva muitas pessoas a procurarem, por exemplo, a questão, o espiritismo. Os princípios fundamentais do espiritismo, por exemplo, defendemos também que os espíritos são atraídos de acordo com a lei da afinidade. Então, a imagem aqui é elucidativa daquilo que nós queremos transmitir. Os espíritos, não tendo corpo físico, sendo desencarnados, porque estão fora da carne, precisam de comunicar-se e não usam uma linguagem articulada, não usam os órgãos da fala. E é interessante ver, como iremos ver também no perispírito, já num caderno a seguir, onde estão circunscritos os sentidos dos espíritos? Em lado nenhum. Isso é uma limitação nossa. Nós é que somos limitados pelos órgãos dos sentidos dos físicos estarem circunscritos a determinados órgãos. A visão aos olhos, e quem não tiver olhos para ver não consegue ver nada, fica invisual. A audição aos ouvidos. Os espíritos ouvem, sentem, veem em todo o seu ser. Iremos ver mais adiante quando falarmos especificamente sobre a questão do perispírito. Então a linguagem do espírito é o pensamento. E é assim que ele se comunica connosco, com os encarnados. E é assim que eles se comunicam também entre eles. O pensamento também é uma linguagem dos encarnados, nossa. E Joseph Rhine, demonstrou isso através do fenómeno, por exemplo, da telepatia. É possível espíritos ou seres, neste caso encarnados, seres vivos, homens e mulheres, comunicarem-se telepaticamente, só porque um emite um pensamento e o outro capta. Então, o pensamento é chamado a linguagem dos espíritos. É engraçado ver aqui, então, juntando isto e montando isto nesta esquemática da lei das afinidades, quando, vamos usar aqui uma historinha, um exemplo, quando pais e mães veem, por exemplo, filhos a enverdarem por caminhos que não lhes interessam, a terem maus comportamentos, diz-se muitas vezes que os seus filhos, o meu filho anda em más companhias, anda mal acompanhado, não soube escolher as companhias. Esquecem-se, porventura, que as companhias dos seus filhos também têm mães e pais. E muito provavelmente essas mães e pais dirão que os seus filhos estão em más companhias e provavelmente as companhias desses filhos deles são os nossos próprios filhos. Então, quem aqui está bem e quem aqui está mal? É uma questão de afinidade. As pessoas aproximam-se, os seres aproximam-se, porque são afins em termos de pensamento, porque são afins em termos de ideias, porque são afins em termos de comportamento. É claro que uns são mais submissos do que outros, também é verdade, mas o que é certo é que a tendência está ali, há algo que os afiniza. Se uns se submetem, outros submetem, e só é possível submeter quem se deixa submeter. Então aqui também se pretende retirar a responsabilidade a determinada pessoa ou uma outra. A responsabilidade é sempre de todos, do tipo de pensamentos que cada um de nós constrói. Então, o pensamento, sendo a linguagem do espírito, é algo que o espírito liberta no espaço e é algo que outros conseguem captar. Muitos fenómenos mediúnicos operam-se só desta maneira. Os espíritos emitem o pensamento e o médium tem a particularidade de se afinar em sintonia com aquele pensamento e captar aquele pensamento que foi emitido pelo espírito desencarnado. Então é a velha história do emissor e do receptor. O pensamento sendo libertado para o espaço circula, e isto também é conhecido da física, através de ondas. Podem ser mais compridas, mais curtas, com maior ou menor amplitude, de frequência mais ou menos elevada. E se nós
E isto nós sabemos que existe, quer dizer, não estamos aqui a inventar absolutamente nada. As salas onde nós nos encontramos estão mergulhadas de ondas. Se estiverem a ver isto numa ligação, por exemplo, em wireless, as vossas máquinas estão a captar as ondas que vêm de um router e elas atravessam o espaço sem que haja qualquer tipo de apêndice físico, de qualquer cabo, a conduzir a informação. E a máquina lê. Porquê? Porque a máquina está sintonizada, está afinada para receber aquele tipo de emissão de ondas. O pensamento funciona exatamente da mesma maneira. Daí que dizermos o seguinte: eu fiz este tipo de ação porque fui influenciado por determinado tipo de espírito. Foi ele que me influenciou. Era um espírito obsessor, era um espírito inferior. Ora bem, meus amigos, se isto acontece realmente é porque as nossas máquinas estão afinadas de acordo também com aquele obsessor ou com aquele espírito inferior. Então a responsabilidade não é dele, é sempre nossa. Resta-nos saber em que tipo de frequência queremos estar afinados, em que mundo queremos orbitar, que tipo de mensagens queremos receber. Não é que nos interesse deixar de receber mensagens de espíritos inferiores, nada disso. O que nos interessa é que nós não sejamos, mesmo recebendo aquelas informações, não nos deixemos influenciar negativamente por elas. Interessa-nos que sejamos capazes de selecionar o tipo de pensamentos que queremos, sobre os quais nos queremos conduzir. Então, daí esta questão da lei da afinidade. Nós, sabendo isto, não podemos responsabilizar ninguém a não ser nós mesmos do tipo de pensamentos, do tipo de atitudes e do tipo de comportamentos que temos. E isto o Espiritismo ensina-nos, e não por medo, mas até porque nos convém, até porque aumenta a nossa saúde, convém-nos este tipo de atitudes. Que convivamos em esferas melhores, não vou dizer em esferas superiores, inatingíveis ainda para alguns, para nós, em esferas realmente de perfeição, mas que consigamos dar o salto para a sintonia seguinte, para a frequência seguinte, hoje e amanhã, por aí fora, até que estejamos num patamar em que consigamos apanhar também as ondas que são melhores para nós, captando na mesma as inferiores, porque aumenta também o tamanho da nossa onda. E então conseguimos captar o que está cá para baixo, mas deixando-nos conduzir e influenciar apenas por aquilo que é bom. Isso, então, é muito bom. Então, esta questão da afinidade e da atração e repulsão que é criada através dos pensamentos. Uma forma de percebermos isto também muito bem, e através de um exemplo, que é algo que nos não conseguimos explicar muitas vezes, porque não conhecemos esta esquemática ou esta mecânica. Quando nós conhecemos, por exemplo, alguém que nunca vimos de lado nenhum e naturalmente sentimos, por exemplo, uma simpatia ou então uma antipatia. Ali realmente nós somos emissores constantes. Nós poderíamos lançar agora um desafio a cada um que nos está a ver ou ouvir e dizer assim: olhem, parem por segundos de pensar. Impossível. Não conseguem. O pensamento é a atividade pela qual o espírito se expressa. É impossível parar de pensar. Então nós somos constantes emissores de ideias, de pensamentos, de energia. E somos também constantes receptores. Então nós chegamos muitas vezes a uma sala, vemos alguém e sem saber como, eu afinizo-me com aquela pessoa. E depois com o tempo vamos a ver e realmente está ali alguém que pensa como eu, que sente como eu, não a 100%, é claro, porque isso pelo menos no nosso patamar não existe. Não comungamos de todas as ideias uns dos outros, e ainda bem, porque realmente assim o mundo torna-se muito mais completo e muito mais interessante, pelo menos na nossa faixa evolutiva. Mas está ali, constatamos que alguém realmente se afiniza connosco, que vibra numa sintonia semelhante à nossa. E isso explica-se muitas vezes assim. Então, a moral espírita é a moral ensinada por Jesus, daí que o Espiritismo é uma doutrina cristã. Não é uma religião, mas é uma doutrina cristã. O caráter da revelação espírita. Então, o que é uma revelação? Há duas formas de atingir o conhecimento. Uma delas
E já vimos aqui, através da revelação. Ou seja, é alguém que nos vem ditar alguma coisa, que nos vem dizer alguma coisa, que nos vem oferecer um conhecimento, sem que nós o tenhamos pedido ou sem que nós o tenhamos procurado. Não o buscamos. Simplesmente alguém nos trouxe esse conhecimento. Depois, há o conhecimento através por exemplo, podemos escrever assim, podemos usar outro termo qualquer, mas através da pesquisa. Através daquilo, por exemplo, que a ciência nos traz. É o conhecimento que nós procuramos. Nós buscamos encontrar as explicações. E isso, tanto uma como a outra, são duas formas de nós conhecermos alguma coisa, de nós aprendermos alguma coisa. O nosso conhecimento, mesmo não só em termos de grandes verdades universais, também se revela desta forma. Às vezes nós sabemos muitas coisas, muitas informações que nós possuímos, que foi alguém que nos trouxe. Foi o nosso companheiro, foi a nossa companheira, foram os nossos pais, os nossos amigos, revelaram-nos alguma coisa, disseram-nos alguma coisa sem que nós tivéssemos pedido nada a ninguém. Sem qualquer tipo de comprovação. Disseram-nos e nós, através do nosso espírito crítico, analisamos e vemos ou não se faz sentido. Outro tipo de conhecimento é aquilo que nós buscamos, que é aquilo que estamos, por exemplo, a fazer aqui. Estamos a pesquisar o que é que estes tipos dizem, o que é que eles nos oferecem. Eu estou à procura e vou tentar constatar, através da observação de fenómenos, por exemplo. Outras coisas quaisquer. Na escola, laboratórios, portanto, são no mundo, nas nossas atividades profissionais também trabalhamos na pesquisa na tentativa de adquirirmos conhecimento. Então, estas são as duas formas de conseguirmos saber alguma coisa. E então, o caráter da revelação espírita. Retomando. Então, houve duas grandes revelações humanizadas. Portanto, uma delas foi Moisés, 18 séculos antes de Cristo, há muito tempo já. E então, o que é que este homem nos trouxe? Veio pela primeira vez, depois da grande ideia e filosófica do politeísmo, veio-nos trazer pela primeira vez a ideia de que Deus é único, é soberano e é orientador. Sabe tudo. Promulgou aquilo que se chamou depois da lei do Sinai, as chamadas as 10 leis morais, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, não roubar, não matar, enfim, aquele conjunto das leis escritas nas tábuas, que ele depois trouxe do Monte Sinai, através de um fenómeno mediúnico, ao qual se chamou a lei do Sinai. E lançou as bases da verdadeira fé imposta ao povo pela força. Isto é assim mesmo, não é? Durante muito tempo foi aquela história do dente por dente e do olho por olho, e que realmente foi necessário, apesar de hoje nos parecer macabro aquilo que muitas vezes aconteceu e ainda acontece em alguns países, infelizmente, mas pronto, é o que está de acordo também com a evolução daqueles povos que lá habitam, que esta lei do dente por dente e olho por olho, ora bem, roubou, o que é que se tem de fazer? Cortar-lhe a mão, num sentido de o ensinar através do castigo. E então, para quê? Para resfriar os ânimos daqueles povos, porque realmente se não for assim, se for por um tipo de condenações ou de penas mais leves, os ânimos não se resfriam e os homens continuam a fazer-se mal ao desbarato. E então foi necessário durante muito tempo, e continua a ser necessário para algumas pessoas, é verdade, este tipo de imposição da fé, até para o seu próprio bem, para defendê-los de si próprios, muitas vezes. Mas é assim mesmo, não temos que nos envergonhar disto, faz parte da nossa capacidade de absorção do conhecimento. Mais tarde veio Jesus, há 2000 e qualquer coisa anos, e então transforma este Deus. O Deus continua a ser único, é verdade, mas deixou de ser um Deus de imposição e um Deus do castigo. É o Deus do amor, é o Deus da oportunidade, é o Deus que quer o nosso bem, que nos ama e que não nos quer ver sofrer, que nos dá a possibilidade de, continuando a pegar naquilo que Moisés falava, das leis mosaicas, do amar a Deus, do amar ao próximo como a si mesmo, por aí fora, Jesus continua a pegar nisso, não inventa nada, transforma este Deus mosaico num Deus belo,
num Deus belo, num Deus compreensivo e num Deus que quer acima de tudo o nosso bem e que nos ama e não o contrário. Então, como dizíamos, tomou da antiga lei o que é divino e acrescentou a revelação da vida futura e das penas e recompensas. A cada um, como já tínhamos falado anteriormente, a cada um de acordo com as suas obras. Vamos analisar este capítulo, as penas e recompensas, muito em particular no último caderno do nosso curso, já quando esta esquemática toda estiver entendida e tiver sido aprendida e discutida, iremos ver então em termos de consequências, em que é que isto nos torna mais felizes, em que é que isto contribui para a nossa felicidade enquanto seres humanos, enquanto seres imateriais, o que é que isto muda? E então, nas penas e recompensas, no último capítulo, que também coincide com os últimos capítulos do Livro dos Espíritos, vem expresso e explanado este tipo de conhecimentos. E é uma doutrina que deve ser aceita livremente. Não impõe nada a ninguém, nem sequer cria uma religião. É exposta a Jesus como filósofo, expõe as suas ideias e quem aceita segue, o que não aceita não segue, como ele, em várias das suas parábolas, quando ele lhe pergunta, afinal, o que é que eu preciso de fazer, olha, para seguir a tua doutrina? E ele diz, olha, vai lá, liberta-te dos teus bens, deixa ficar tudo para trás e segue-me. Mas é só se tu quiseres, portanto, não obriga ninguém a fazer absolutamente nada. E, acima de tudo, é uma doutrina, de uma forma interessante, conselheira. Aconselha-nos a que é que deve fazer. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o próximo como a ti mesmo. Porque te convém, amigo, e não porque eu quero. Finalmente, a terceira revelação, que é o Espiritismo. Pode parecer presunçoso, de alguma maneira, nós colocarmos aqui esta questão da revelação ou do Espiritismo como sendo uma revelação de Deus. Ora bem, porquê isto aqui? De facto, marca uma época. O nascimento do Espiritismo marca uma época. Pela primeira vez fala-se, depois de todo o trabalho de Kardec e na análise dos fenómenos e de todo o trabalho com a codificação, percebe-se pela primeira vez a relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo material de uma forma lógica e de uma forma racional, sem qualquer tipo de crendice, nem, como vimos anteriormente, nada de maravilhoso, nada de mágico, nada de sobrenatural. É assim e nós demonstramos-vos porquê. É isto que nos dizem os Espíritos. Então o Espiritismo dá-nos a conhecer o mundo invisível e as suas relações com o mundo visível. Não que esse mundo visível e essas relações não fossem vistas já, mas nunca tinham sido explicadas. Então o Espiritismo pega nisso pela primeira vez e explica. E explica todas as leis que regem os fenómenos no mundo das relações. Vá lá, quando nós chegarmos ao 8º e ao 9º capítulo e falarmos das leis morais, que são muitas, são 10, ainda com a lei divina ou natural, são 11 partes que nós vamos estudar, então explicam-se o tipo de comportamentos que nós devemos ter para com os nossos semelhantes. Gostaríamos aqui de referir e de demonstrar há uma questão que às vezes ainda alguns espíritas, e não espíritas também, mas alguns espíritas, isso é o que nos interessa, defendem de que realmente a codificação foi algo que nos foi trazido pelos espíritos superiores. Isso não é totalmente verdade. Então imaginemos o seguinte cenário. Eu quero conhecer um povo que nunca vi, por exemplo, um país nórdico, no nosso caso na Europa. Eu nunca fui à Suécia, gostava de ir. E se me referirem, se me quiserem explicar o que é a Suécia sem eu lá ir, não podem escolher dois suecos. Não podem escolher dois suecos, por exemplo, de um extrato social elevado e dizerem assim, ora bem, ao ver estes dois amigos e ao conhecê-los, eu conheço a Suécia, conheço os costumes todos do povo sueco. Não é verdade. Eu conheço os costumes e o hábito daquelas duas pessoas, daquele extrato social que existe na Suécia. Mas não haverá pobres na Suécia. Não haverá gente mais ou menos feliz do que aqueles. Não haverá gente ainda mais rica. Não haverá gente com necessidades diferentes. Então, se pegar numa pequena amostra, e nós fazemos isso em termos de estatísticas, nós não lançamos conhecimentos ou ciência só com extratos
muito pequenos, ou amostras pequenas de determinado ponto. Nós precisamos de uma amostra grande. E então com o Espiritismo acontece a mesma coisa. Para se falar de Espiritismo, ou para definir e caracterizar o Espiritismo, não foi suficiente falar com os espíritos evoluídos, os bons espíritos, os espíritos puros. Foi necessário falar com extratos de todas as classes dos seus habitantes. Os espíritos sofredores, os espíritos vingativos, os espíritos que nem sequer sabiam que tinham morrido, os bons espíritos, os espíritos, enfim, de todos os extratos que existem, ou de todas as classes de espíritos que existem, para que nós possamos dizer, e ao estudarmos o mundo dos espíritos, dizer assim, realmente, isto é o mundo espiritual e é assim que se caracteriza. Então, continuando, o Espiritismo tem duplo caráter. Tem um caráter divino, daí esta questão da revelação, que não resulta da iniciativa de um homem, mas de cálculos divinos. Não podemos dizer assim, mas foi Allan Kardec. Não, a Kardec foi uma ferramenta. Por acaso foi Kardec, poderia ter sido outro qualquer. Kardec, porque dentro das características como ser humano e daquilo que sabia e conhecia, do tipo de conhecimentos que tinha, era a ferramenta ideal para pôr em prática os planos de Deus e da espiritualidade. E então os ensinos são dados pelos espíritos, encarregados por Deus para esse fim. Não foi nenhum ser humano, não se consegue, assim como fizemos com Moisés ou com Jesus, identificar uma personagem que nos diga aquele que é o obreiro desta doutrina. Kardec tratou de a pôr em papel, tratou de a edificar, de a construir, mas os conhecimentos não são dele. É claro que ele também lá mete muitas observações suas, até no livro dos Espíritos, muitos comentários e tudo mais. Mas os verdadeiros obreiros do Espiritismo são efetivamente os espíritos desencarnados. Tinham um caráter divino, como vimos, e agora um caráter científico. Então eles não são privilégio de ninguém. E são fruto do trabalho, da observação e da pesquisa, como vimos anteriormente no caderno número 1, quando Kardec se dá o trabalho de perceber, afinal, o que é que faz mover as mesas. Tem por base o raciocínio e o exame e ainda o livre-arbítrio. Ou seja, eu vou usar o meu espírito crítico. Mais uma vez, Kardec e os espíritos aconselham, não aceites uma única mentira, rejeita 9 verdades. Temos que ver se isto realmente está de acordo com a minha forma de pensar, se eu consigo compreender isto, se isto faz sentido, se isto tem lógica, e aceitar livremente este conhecimento. Se eu não o aceitar, se eu não o compreender, ponho de parte, deixo para outra altura, há de chegar a outra fase qualquer em que eu consiga compreender aquilo que está ali escrito. Dá-se muito este clique, mesmo por parte dos estudantes do Espiritismo, porque a gente não percebe tudo de uma vez, e ainda bem, vamos percebendo o que é o Espiritismo e como é que se relacionam os espíritos, que é aquilo no fundo de que trata o Espiritismo, da relação do mundo corporal com o mundo espiritual. E muitas vezes há conceitos sobre os quais patinamos e não entendemos muito bem, mas isto ainda não está lá e tal, mas não é obrigatório que faça logo sentido. E muitas vezes com uma afirmação, com uma frase, com um livro, com uma palestra, com um curso, de repente os cliques dão-se em nós e de repente há uma camada de peças dos puzzles que construímos mentalmente que de repente passam a fazer sentido. E afinal isto era assim. Então faz-se lentamente, sempre com base na pesquisa. Finalmente, não foram ditados completos, nem sequer foram impostos à crença cega, que seria uma atitude dogmática, que é algo que devemos profundamente evitar. Agora uma pequena comparação com o Espiritismo e as outras doutrinas espiritualistas. Então, o que é uma doutrina espiritualista? Uma doutrina espiritualista é qualquer doutrina que admita duas coisas. Uma é a existência de Deus e a outra a imortalidade da alma. E é interessante ver, por exemplo, que muitos companheiros que professam outro tipo de doutrinas não acreditam que a alma é imortal. E é estranho, porque não acreditam naquilo que eles próprios professam muitas vezes. Mesmo quando se trata da alma ir para um céu ou para um inferno. Quando dizemos que a alma vai para um céu ou para um inferno, admitimos que ela seja na mesma imortal porque continua a existir.
Então, admitir a sobrevivência do espírito à morte do corpo físico, que é aquilo que o espiritismo faz, admitindo que essa alma continua a ser individual, continua a ter a mesma personalidade, é exatamente a mesma coisa. E parece-me que ainda seja mais fácil de entender que essa alma consiga ter uma vida autónoma do que uma vida imposta e circunscrita a um lugar, como seja um céu ou um inferno. Mas pronto, isto é assim mesmo. Finalmente, o Espiritismo, então, mediante isto, assim como muitas outras, o Espiritismo é uma doutrina espiritualista. Porém, há várias outras doutrinas espiritualistas, como sejam a Teosofia, o Esoterismo, a Rosa Cruz, a Cabala e a Umbanda, que também aceitam estes princípios, mas não faz deles Espiritismo, assim como as outras religiões, aceitando isto, também não fazem delas Espiritismo. São doutrinas espiritualistas, mas não são Espiritismo, que era precisamente aquilo que estávamos então a dizer. Existe um terceiro ponto em comum com o Espiritismo, neste caso, e por isso é que elas estão aqui no nosso caderno, não sendo doutrinas que são muito conhecidas em Portugal, ainda menos que o Espiritismo. Elas estão aqui referenciadas precisamente porque admitem este ponto em comum e porque têm uma série, por exemplo, em algumas delas, o uso da mediunidade, da ferramenta da mediunidade também, para promover a comunicabilidade entre os espíritos e os seres encarnados. Sim, porque a comunicabilidade dos espíritos connosco não é nossa propriedade dos espíritas, aliás, peço perdão. É propriedade dos seres humanos. Então, onde haja seres humanos é possível a comunicabilidade em qualquer tipo de religião. Isso é tão verdade que até na religião oficial que existe em Portugal, existem, por exemplo, os exorcismos. E admite-se que existe a comunicabilidade dos espíritos, sendo eles os obreiros do demónio, o que admite que existe que a alma é imortal e que torna possível, e que admite que também seja possível, que efetivamente que os espíritos se comuniquem connosco, independentemente de quem eles sejam. Então, o terceiro ponto em comum, como dizíamos, daquelas doutrinas com o Espiritismo, é a reencarnação. Mas há algumas diferenças. Não vamos analisá-las particularmente, cada uma delas, e aí pedimos que nos perdoem, mas que aconselhamos o recurso ao caderno, que também terão disponível para download em PDF, para analisarem mais pormenorizadamente cada uma destas doutrinas. Mas há diferenças evidentes entre o Espiritismo e estas doutrinas. O Espiritismo, para começar, não é secreto. Algumas destas doutrinas são secretas, o ensinamento é vedado. No Espiritismo não pode haver ensinamento vedado, o conhecimento é de todos. Quanto mais soubermos, melhor, mais felizes nos podemos tornar. Esta história de manter a alma humana, de limitar o acesso, ao conhecimento é coisa de outros tempos, é coisa da Idade Média. Nós hoje estamos numa altura em que, com a velocidade com que corre a informação e com a capacidade que nós temos já de absorção de conhecimentos, tem que ser efetiva, tem que ser livre, então não pode ser secreta. No Espiritismo não há símbolos. Estas doutrinas têm símbolos. Também não há qualquer tipo de cerimónias. Se bem que muitas vezes pode ser confundido também, aqui fazer um pequeno parêntese, a quem visita as associações, por exemplo, quando vemos associações em que vai acontecer uma atividade qualquer, e também aí um bocadinho, porque trazemos, como falámos no caderno anterior, transportarmos aqueles hábitos anteriores de outras doutrinas que tínhamos professado anteriormente. Por exemplo, na altura em que, fazendo uma palestra, vamos fazer um encerramento da palestra. E muitas vezes, então, tomam-se atitudes um pouco cerimoniais, como a alteração dos tons de voz, o mexer na cadeira, o descruzar de pernas, o voltar as mãos para o infinito, não é? Parece muitas vezes cerimonioso, e o que é certo é que muitas vezes na cabeça de quem está a fazer aquilo acaba por ser, mas a doutrina em si não defende qualquer tipo de cerimónias. Reconhece os benefícios da prece, na abertura ou no encerramento de uma reunião, numa tentativa de sintonização do nosso pensamento com vibrações e em ondas, como falámos no caderno anterior, que
estejam a vibrar em patamares diferentes para melhores do que o nosso, para que nos possamos acalmar, para que nos possamos entrosar com o conhecimento. Agora, isso tem que ser feito realmente na base da razão. Eu tenho que fazer aquilo, ou eu devo fazer, é melhor, eu devo fazer aquilo tendo isso como base no meu pensamento. E não como qualquer tipo de cerimónia ou de ritualização do procedimento. Isso é tornar, no fundo, é atribuir algumas características das religiões organizadas para dentro do Espiritismo. Estas doutrinas têm fortes cerimónias, mesmo muitas vezes através da comunicabilidade dos espíritos. Estamos a lembrar-nos, no caso da Umbanda, aqueles terreiros, as mães de santo, os charutos, o sacrifício de animais, noutras igrejas também. Portanto, são muito cerimoniais. Finalmente, a ausência de rituais no Espiritismo e ainda a existência de muitos rituais nestas outras doutrinas e muitas outras. Existem ainda grandes diferenças, então, entre umas e outras, e a doutrina espírita realmente é uma doutrina de prática muito, muito simples, muito humilde e muito, muito humana. Só a má fé ou a ignorância poderão confundir o espiritismo com as demais doutrinas. Finalmente, o Espiritismo e as religiões, retomando um bocadinho daquilo que tínhamos dito e especificando aquilo que tínhamos dito no caderno anterior, no caderno número 2, as fases da religião caracterizadas, por exemplo, pela fase da magia, as religiões mais antigas, as religiões mais animalizadas e mais primitivas, com mais recurso ainda às práticas cerimoniais e à prática de rituais, portanto, com muita prática exterior ainda, muito mais ainda do que as religiões sociais. São muito tribais. Já têm, é claro, e por isso é que são fases da religião, uma intuição do mundo espiritual. Os deuses, os próprios médiuns, que normalmente são também os chefes das próprias tribos, porque reconhece-se-lhes capacidades superiores aos outros e então tornam-se muitas vezes os líderes das tribos. Tem muita prática exterior, como já tínhamos referido, e tem sacrifícios, muitas vezes, são sempre violentos, sendo sacrifícios, são sempre violentos, e ainda se vê, em alguns sítios, estou a recordar-me, por exemplo, daquilo que se passa muitas vezes nas Filipinas, em que existe ainda muita crucificação, são atos, no fundo, deste tipo, ou então chicoteamentos com urtigas e ervas e chicotes e tudo mais, numa prática exterior de sacrifícios de si próprios muito, muito violentos que, em vez de aproximar o homem a criatura do Criador, acho que ainda é capaz, para alguns, de o afastar ainda mais. Depois temos a fase religiosa. Então passamos a ter uma consciência mais concreta já da divindade, é certo, e que coincide com o fim do politeísmo que nos foi trazida, como vimos anteriormente, por Moisés. Obviamente, com o fim do politeísmo dá-se o início do monoteísmo, ainda aqui com uma pequena nuance, que este Deus é como vemos aqui nesta própria imagem, é um Deus personificado. A ideia do antropomorfismo, que vem escrito em vários sítios, a dizer realmente que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o que se revela ser limitador, é o castrador, e torna Deus realmente muito pequeno em relação àquilo que potencialmente ele pode ser. Depois, então, com o Espiritismo marca-se uma fase do final do antropomorfismo, e mais uma vez referindo, como referimos no caderno anterior, quando dizíamos a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, feita por Allan Kardec, é o que é Deus. E então, aqui já vemos esta história do antropomorfismo posto de parte. O que é Deus e não quem é Deus. Se não é quem, não é pessoa nenhuma. Então, o que é? Procura uma definição muito mais ampla, muito mais lata da ideia do Criador. Então, acaba-se com o Espiritismo esta ideia realmente da nossa imagem, finalmente. Então, substituem-se os dogmas, não como princípios filosóficos, mas os dogmas impostos
pela experimentação, substitui-se a fé cega pela fé raciocinada. Acaba o sobrenatural, como já tínhamos visto também anteriormente, a magia, o maravilhoso, por aí fora, e é essencialmente de práticas interiores. Daí que é de muito mau tom, mesmo entre espíritas, mesmo entre companheiros de doutrina e de ideal, quando nos vemos a cobrar coisas uns aos outros porque fazemos assim ou porque fazemos assado, nós temos que nos admitir a nossa dimensão humana. E uma das coisas que nos caracteriza ainda, porque somos espíritos inferiores, e vamos ver num caderno já a seguir as ordens, ou neste até já nas ordens dos espíritos, uma das nossas características é que nós ainda cometemos muitos erros. E então não é porque chegamos a espíritos que chegamos a espíritas que chegamos a santos. Continuamos a ser homens com virtudes e com vícios iguaizinhos, numa tentativa diária e constante, se assim o conseguirmos, de nos procurarmos melhorar. Então nós espíritas obrigatoriamente não temos que nos cobrar nada uns aos outros. Sendo a moral espírita a moral cristã, temos que ver o que é que Jesus aconselhava. Ama o próximo como a ti mesmo. Em que é que isso obriga? Obriga-nos a sermos tolerantes, a percebermos porquê, a entendermos as limitações dos outros, a percebermos que se ele não é melhor, não é porque ele não quer, ele não é melhor porque não sabe ser melhor, não sabe mais, é ignorante. E então, daí vem que a ignorância, não justificando tudo, não é? Porque também não podemos dizer, porque aí também admitiríamos uma atitude passiva perante a melhoria pessoal, mas é o mote que faz com que realmente nós sejamos ainda menos bons, se não sabemos efetivamente mais. E se nós interiorizarmos isto, conseguiremos dentro das associações espíritas sermos muito mais, para começar dentro das associações, e depois isto interessa também, extrapolar isto, tornar o eu espírita no eu social, que também é uma coisa que acontece muitas vezes, é que eu dentro do centro espírita sou uma pessoa e depois fora do centro espírita tenho comportamentos diferentes e opero de maneira diferente e insiro-me na sociedade sem pensar e deixando de parte até o espírito crítico que tenho dentro do espiritismo, relacionado a questões variadas, por exemplo, como no caso da morte, nós tratamos a morte de uma maneira nas associações e depois no exterior, quando alguém morre, somos capazes de ter comentários como, ai, coitado, quer dizer, de repente, aquilo que nós sabemos e aquilo que é até a nossa forma de pensar não é bem a nossa convicção em termos sociais. Quer dizer, há aqui uma lacunazinha, mas também estamos a aprender, estamos a evoluir. Então o eu espírita tem a possibilidade de não cobrar nada a ninguém, de se tornar mais tolerante, de se tornar mais compreensivo e forçosamente mais feliz, estando menos preocupado com aquilo que os outros fazem do que com aquilo que nós fazemos. Então nós não temos que passar menos tempo preocupados com aquilo que eles fazem, com aquilo que nós, os outros que nos circundam, fazem, e ocupados mais connosco, que isso realmente é que seria fundamental. O Espiritismo é então uma religião, já demos uma pequena abordagem no caderno anterior. Para começar, dizer que o Espiritismo respeita todas as religiões, e todas elas são necessárias, e são aos milhares, são aos magotes. Porque todas elas têm um tipo específico de adepto. Se tem um tipo de adepto, é porque tem um adepto que está adequado às verdades de que cada uma das religiões professa, independentemente, muitas vezes, até das verdades serem comuns a todas, como é o caso de Deus. Impressionante ver como o ser humano se debateia e se mata precisamente por isso, porque é o Allah, porque é Deus, porque é God, porque é Mon Dieu de la France, enfim, uma série de coisas. Quando no fundo a ideia é exatamente a mesma, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É para todos, não é só para uns. Então se tivermos isso como por base, porque carga d'água é que nós nos havemos de guerrear e de matar, porque o meu Deus é diferente do teu Deus. Não existe meu Deus nem teu Deus. Existe Deus e Deus é igual para todos. O que existe é uma forma diferente de o perceber. E ele não sai beliscado com isso de maneira nenhuma, porque é o que ele é. Ele não deixa de ser o que é só porque nós o pensamos da maneira que pensamos. Ele continua a ser assim. Então todas as religiões fazem falta. É baixo, é mau para nós
quando vemos ainda, mesmo espíritas, quando utilizam o sarcasmo, ou quando brincam ou gozam de uma forma acutilante, adeptos de outras religiões ou de outras doutrinas, quase como achando que porque não são espíritas ainda não conseguem perceber o mundo como eu e são limitados, são inferiores. Isso é muito baixo e demonstra realmente que ainda não é um adepto da ideia espírita que perceba efetivamente o que o espiritismo professa, no caso. Demonstra ignorância em relação aos preceitos do espiritismo. Então cada um procurará as respostas naquela que estiver de acordo com a sua fase evolutiva. Portanto, cada macaquinho no seu galho, como se diz em Portugal, e muito bem, cada tacho tem sempre cada tacho tem sempre o seu texto, não é? Portanto, cada um está onde precisa de estar, não onde merece, mas onde precisa de estar. Isso é o que importa. Então, uma religião tem hierarquias, tem rituais, vestes, ofrendas, cânticos, superstição, dogmas, mistérios, templos, ornamentações, imagens, misticismo, cerimónias, sacerdotes, chefes religiosos, milagres, benzimentos, seres privilegiados, o antropomorfismo, etc. Aqui temos o Deus Buda, não é? Ou o Buda, no caso das religiões orientais. O espiritismo não inclui nenhum destes elementos. Então não pode ser considerado uma religião neste tipo de conceito. Isto, na verdade, não é assim tão importante quanto isso. Nós vemos dentro das nossas fileiras, dentro do nosso movimento, independentemente de ser um movimento português ou brasileiro, seja ele qual for, muitas pessoas que se debatem, que gastam energias com esta história. O espiritismo é uma religião, e aqueles que acham que não é uma religião, e então dentro das nossas próprias fileiras fazemos aquilo que adeptos de diferentes doutrinas fazem, guerreando-se, por exemplo, por causa da questão de Deus, que é aquilo que falávamos aqui há bocadinho. Estar preocupados com esta questão, como se não houvesse amanhã, é estar a atribuir mais importância à forma do que ao fundo da questão. O que é realmente importante? É se somos uma religião ou se não somos uma religião? Ou será a prática do bem? O que é melhor? Porque não é necessário ser-se espírita, como não é necessário ser raio de coisa nenhuma para se chegar à salvação. Jesus até dizia, nenhuma ovelha se perderá. Então, sendo a moral espírita a moral de Jesus, nada nos leva a pensar que isto possa ser absurdo. Realmente, porque é que há de haver filhos de Deus mais importantes do que outros, se todos são muito semelhantes em termos de atitudes? Então não é fora do espiritismo que não há salvação. Como diz a máxima, também que encontramos na codificação, fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem, fora da vivência do amor, é que não há salvação. Finalizamos este terceiro caderno, esperamos que tenham gostado, pelo menos um bocadinho, daquilo que vos trouxemos, e o desejo de que possam acompanhar-nos até ao quarto caderno, porque se lá chegarem estão bem encaminhados para acabar. Olá mais uma vez. Há uma questão que nos colocam em relação a esta temática que acabamos de estudar e que é um pouco polémica, se bem que não tem polémica nenhuma, porque a polémica nasce no fundo de atitude que colocamos na análise da questão, que é a seguinte: não seria benéfico ao espiritismo ser antes considerado uma religião? E nós vamos ver o seguinte, e vamos tratar isto com alguma diplomacia. Na verdade, Kardec refere que o espiritismo não tem a mesma organização das religiões oficiais. Não tem, já vimos que não tem hierarquias, não tem paramentos, não tem todas as cerimónias e ritualizações que uma religião, como hoje é conhecido o termo, apresenta. Ao mesmo tempo diz-nos que na vertente de aproximar o homem a criatura de Deus, na perspectiva de ligar ou de religar o homem a Deus, pode também ser considerado uma religião. Agora, isso será mais benéfico ou menos benéfico? Nós achamos que deixamos isto um bocado à consideração de cada um. Se realmente para nós o facto de acharmos que o espiritismo
se o virmos como uma religião me torna melhor, me motiva, me torna mais, me aproxima no fundo de Deus, pois então, individualmente, interiormente, que o seja. Se para mim for indiferente, pois então não há necessidade nenhuma que o seja. Na verdade, estamos-nos aqui a preocupar mais repetindo aquilo que vai acontecendo ao longo da história com a humanidade, estamos a criar situações de guerrilha com coisas que realmente serão mesmo as mais importantes. Será mesmo isto mais importante, considerar ou não uma religião? Será mais importante a embalagem ou será mais importante o conteúdo? Nós achamos que o mais importante é o conteúdo, independentemente de ser considerado ou uma religião, ou é uma ciência, ou é uma filosofia. Isso para nós não é aquilo que mais nos motiva. O que nos motiva mais é realmente a mensagem consoladora que o Espiritismo nos traz, a excelente ferramenta para nos tornar pessoas mais interessantes e pessoas melhores, que façam deste mundo um mundo muito melhor. Muito obrigado.